Então, irmãos, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã. Tu conheces, ó Pai amado, o que passa no coração e na mente do teu povo neste momento. E também tu conheces, ó Pai, a situação, a realidade que nós vivemos hoje. E que a tua palavra, lida, e agora, quando vai ser, ó Deus amado, exposta a todos nós, que o Senhor continue a falar conosco. Que saiamos daqui renovados na esperança, na confiança que o Senhor tem um controle de toda a situação. Por isso, ó Espírito Santo, glorifique o nome de Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, eu estava lendo a respeito de um neuropsiquiatra. Esse neuropsiquiatra, ele é austríaco e ele viveu em prisão, na verdade, no campo de concentração, na época do nazismo. E a família dele também foi levada para um campo de concentração. Sendo que a família, o pai, a mãe e uma irmã foram levados, transferidos para outro campo, e ele ficou ali em Viena, nesse campo de concentração na Áustria. Ele ficou sabendo, tomou conhecimento, mesmo ali naquele campo que ele estava, de que o seu pai, a sua mãe e a sua irmã já haviam morrido nesse campo de concentração. E ao escrever este livro, este Victor Emil, esse neuropsiquiatra austríaco, ele compartilha ali no seu livro a experiência que ele teve. E aquilo que nos interessa nesta manhã é que ele diz que começou a avaliar, começou a analisar cada um que estava ali. E no final ele diz que a conclusão que ele chegou, que tanto ele como alguns outros como ele conseguiram sobreviver àquele campo de concentração, à tortura, à violência, à humilhação, porque eles não deixaram de sonhar, não deixaram de ter esperança de que um dia poderiam sair daquele lugar. Ele conta então que aqueles que morreram, e morreram rapidamente, foi porque desistiram da vida, deixaram de sonhar, deixaram de um dia melhor surgir e acabaram morrendo naquele campo de concentração. E o texto que nós acabamos de ler, meus queridos, eu percebo que ele tem essa mesma visão. Esse texto retrata essa mesma realidade. Então, nesta manhã, eu gostaria de falar de esperança. Nesta manhã, eu gostaria de falar de sonhar. Eu percebo que as pessoas, quando elas perdem a esperança, eu percebo que quando as pessoas deixam de sonhar, o pessimismo, a dor, a aflição, o medo, o pânico, as incertezas, a insegurança toma conta do seu ser, toma conta da sua alma. E talvez seja a situação, de repente, alguns que estão aqui entre nós nesta manhã, que diante do quadro que nós vivemos, de pandemia, de muita morte, eu estava até compartilhando com a minha esposa de que, até então, as vítimas do Covid eram distantes do nosso relacionamento. Hoje eu percebo que muitos, eu posso dizer muitos, do meu relacionamento, do nosso relacionamento, foram atingidos pelo Covid e, infelizmente, uma grande parte também
veio a falecer. Há pouco tempo, ou ontem mesmo, tomei consciência, ou a notícia de que um casal, ele é pastor de uma igreja, ele e a esposa vieram a falecer pelo Covid. Então percebem, queridos, que é algo que realmente, se nós não sonharmos, se nós não continuarmos a ter esperança, o pânico, o medo, a insegurança, tudo isso vai nos atingir. Mas certamente, aqueles que estiverem firmados no Senhor, na sua palavra, esses conseguem sobreviver. Porque essa foi a lição que o psicólogo, que esse neuropsiquiatra trouxe a nós. Aqueles que deixaram de sonhar morreram muito rápido. Mas aqueles que confiaram, aqueles que sonharam, aqueles que não deixaram morrer a esperança, sobreviveram. E nós muito mais ainda, porque a nossa esperança, ela está firmada na palavra de Deus. Os nossos sonhos são os sonhos que Deus revela na sua palavra. E quando eu falo sonhos, porque alguns têm dificuldade quando ouvem a palavra sonhos, tem uma dificuldade teológica para entender o sentido dessa palavra nesse contexto. Sonhos aqui é esperança, é não deixar de sonhar, é não perder a esperança. E nesta manhã, eu vejo que o Evangelho de João, capítulo 5, mesmo quando nós estamos em volta da desesperança, mesmo quando você olha para um lado, olha para o outro, nada leva você a sonhar, nada do que está acontecendo leva você a ter esperança. Eu quero dizer a você que no Evangelho de João, no capítulo 5, eu e você podemos ser conduzidos a alcançar o caminho dos nossos sonhos. Nós podemos ser conduzidos à esperança. E é isso que eu gostaria que você estivesse focando neste momento. Que nós podemos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à sua realidade particular, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu problema particular. Então eu gostaria de compartilhar a respeito disso. Pelo fato de eu ter postado o link, então é eu que tenho que permitir a entrada dos irmãos. Então em alguns momentos eu tenho que liberar a entrada dos irmãos, tá? Mas amém, vamos continuar aqui, queridos. Então a pergunta é, o que é sonhar? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele define muito bem, traz a definição teológica correta do que é sonhar. Primeiro, sonhar é ter esperança e não aceitar a decretação da desgraça sobre as nossas vidas. Sonhar é ter esperança e não aceitar a decretação da desgraça. Aqueles irmãos que estiverem com o microfone ligado, seria interessante você desligar o seu microfone para que não haja nenhum tipo de ruído e atrapalhe então a comunicação. Então, irmão, se você está com o seu microfone ligado, eu gostaria que você desligasse nesse momento. Então, queridos, o que é sonhar? Esse texto do Evangelho de João, ao meu ver, ele nos dá a definição teológica correta do que é sonhar. Sonhar, primeiro, é ter esperança e não aceitar a decretação da desgraça sobre as nossas vidas. E isso eu posso ver aqui no versículo 3 e versículo 4. Se você fechou a sua Bíblia, eu gostaria que você tornasse a abri-la. Versículos 3 e 4 diz assim, Evangelho de João, capítulo 5. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer. Irmã Carmen, o microfone da senhora está ligado. Tá ok? O versículo 3 e 4, queridos, o que ele nos revela? Ele nos revela essa verdade. Percebam que ali estava uma multidão de cegos, coxos, enfermos. A desgraça estava ali decretada na vida daquelas pessoas. Como nós podemos perceber aqui através do texto que nós acabamos de ler. E o interessante é que a palavra jazia no dicionário significa
estar estendido, imóvel, prostrado, morto. Então, jazia essa multidão em volta do tanque. Uma multidão de paralíticos, cegos, coxos. Na verdade, ali havia uma multidão de pessoas sem futuro. Essa era a condição, essa era a situação daquela multidão que aglomerou naquela praça. Gente em desespero. Por ouvir falar que um anjo haveria de descer, mover a água, e o primeiro a entrar seria curado, então naquela praça havia essa multidão de pessoas sem futuro, em desespero, aguardando o seu momento. Agora, queridos, o que chama a atenção, nesse primeiro ponto que nós colocamos aqui, que a esperança, ou sonhar, é não aceitar a decretação da desgraça como algo final na sua vida, é porque o texto diz que, mesmo sendo um grupo de pessoas que jazia, que estavam ali imóveis, mortos na verdade, sem futuro, é que essa mesma multidão que, apesar da decretação da desgraça na vida desses, aparece então uma declaração que eu poderia dizer revolucionária, porque o texto diz: jazia esperando que se movesse a água. Ou seja, havia da parte daquela multidão uma rebelião contra a desgraça. Havia no coração e na alma daquela multidão uma rebelião contra a desesperança em favor da esperança. Qual era a condição daquele povo, daquela multidão? De dor, de agonia, de morte, de limitação. Mas o que se percebe aqui é que o coração daqueles se rebelam contra aquela situação que queria se manifestar como definitiva na vida deles. E eles estavam ali então o quê? Aguardando o mover do céu, aguardavam a intervenção divina. E talvez seja a realidade de muitos que estão entre nós, na nossa família, que vivem esse momento de dor, de susto, mas muitos desses perderam a esperança. Mas o que podemos aprender com essa multidão é que, apesar de toda a desgraça que rodeava cada um deles, como diz o texto, jazia, eles estavam ali, aguardando o mover do céu, aguardando a intervenção divina. Queridos, meu irmão, minha irmã, sonhar é ter esperança. E é o que nós mais precisamos nos dias de hoje, como povo de Deus. E não só a nós e a nossa família, mas também de nós levar esta mensagem de esperança para aqueles que vivem ao redor de cada um de nós, aqueles que estão próximos de nós, e também para aqueles que não estão próximos, devemos nós levar esta mensagem. Então, o que significa? Significa não aceitar a decretação da desgraça, é rebelar-se contra a amargura, é assumir o fato de que a gente, eu e você, temos de encarar como soldados, como os guerreiros, a desgraça que quer nos dominar. É desta forma que nós precisamos agir. Como já havia dito, talvez alguém entre nós esteja vivendo essa situação. É situação difícil, é situação de desespero, de angústia. Talvez você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã esteja lutando. De repente, o fato de ouvir, de ver pessoas tão próximas de você sendo atingida por esse Covid, ou por qualquer outra situação, porque não é só o Covid que mata. O medo, a desesperança, a ansiedade, mata as pessoas também. Então, talvez você esteja lutando contra o pânico, contra o pavor. Talvez você esteja lutando nesta manhã contra essa decretação que a pandemia quer impor a você. Ou algo que quer instaurar, que quer alojar, de repente, na sua família, de repente no seu casamento, ou na ligação de pai e filho, mãe e filha. E aí, em razão deste mal,
você não consegue sonhar os sonhos de Deus para a sua família. Você não consegue ter esperança do agir de Deus, do agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Quem sabe as coisas começaram a partir. Quem sabe, meu amado, minha amada, a quebrar na sua família, a quebrar nas suas relações, ao ponto de não conseguirem mais criar condutas de amor dentro deste relacionamento ou desses relacionamentos. Por quê? Porque a indiferença alojou, porque a brutalidade se instaurou, porque a rudeza ganhou espaço, porque talvez a mentira prevaleceu, o ciúme dominou e as mentes agora não conseguem pensar nada de bom uma das outras. E o pior de tudo é que parece que algumas dessas pessoas assumem uma condição como se essa situação fosse definitiva. Aceitam o mal, aceitam a desgraça na sua vida, no seu lar, na sua família, como algo definitivo. Outros se acham que são irrecuperáveis. Outros pensam que Deus já desistiu da sua vida por causa da sua fraqueza, por causa do seu pecado. E em razão disso, meus amados irmãos, muitos já desistiram de si mesmos. Muitos já desistiram da igreja, da família, porque não conseguem ver futuro no futuro. O que eu quero nesta manhã, o que eu quero afirmar nesta manhã, meus amados, é que aquele que sonha, aquele que não perdeu a esperança, tem como marca a não aceitação da miséria, a não aceitação da desgraça ou qualquer outro condicionamento que leve a acontecer de modo que esteja fora do propósito de Deus. Que seja diferente daquilo que Deus projetou para a sua vida. Então essa é a marca, querido. É não aceitar aquilo que não leva, que não acontece segundo o modo pelo qual Deus projetou. E a segunda verdade que eu vejo nesse texto, e ele nos ensina, meus irmãos, é que sonhar é crer que um dia o extraordinário, ou seja, sonhar é crer que a presença sobrenatural de Deus vencerá o ordinário, ou seja, vencerá a nossa dor em nossas vidas. Vou repetir. A segunda verdade que eu vejo nesse texto aqui, que nós estamos compartilhando com os amados nesta manhã, é que esse texto revela também que sonhar é crer que um dia o extraordinário, a presença sobrenatural de Deus, ela vai vencer aquilo que é ordinário, aquilo que nos traz dor, nos traz angústia, nos traz medo em nossas vidas. Observe o versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descesse, ou que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Sarava de qualquer doença que tivesse. Apesar de tudo que estava acontecendo no dia a dia daquela multidão, a dor, as feridas nas pernas, as feridas na alma, corpos aleijados, vidas limitadas pela desgraça, o texto revela que descia um anjo do céu em certo tempo. Aleluia! Sonhar é crer que um dia o sobrenatural, a presença sobrenatural de Deus, ela vai chegar até nós. Sonhar, queridos, é isto. É ter esperança. É crer que o tempo do reinado do mal, o tempo do reinado da desgraça, pode ser a qualquer momento interrompido. Pode acabar pela presença sobrenatural do nosso Deus. Quem sabe você é aquela pessoa que acredita que a sua vida terá que ser escrita pelo cotidiano da desgraça, da dor, de tudo que torna você menor que os seus sonhos. Eu percebo, meus amados irmãos, que alguns aparentam
ter assumido de vez o fato de que sua existência, ela tem que ser medíocre, ela tem que ser capenga, ela tem que reduzir-se sempre. Mas não é isso que o texto nos revela. Sonhar é crer que um dia a presença sobrenatural de Deus vencerá o dia da nossa dor. A terceira verdade que eu encontro nesse texto, queridos, nós vimos aqui, primeiro, é não aceitar a decretação da desgraça como algo definitivo. Segundo, é crer que a presença sobrenatural de Deus chegará em nossas vidas, como aquela multidão acreditava. Eles estavam ali ao redor do tanque, mesmo, como diz o texto, jazia, o sentido é imóveis, mortos, mas mesmo nessa situação, eles não perderam a esperança, não deixaram de sonhar. Eles acreditavam, eles não aceitavam a desgraça como algo definitivo em suas vidas. A segunda realidade e a verdade que nós aprendemos, que sonhar, ter esperança, é crer que o nosso Deus, o dia dele chegará em nossas vidas. A presença sobrenatural de Deus haverá de chegar para vencer a nossa dor, a nossa angústia. E em terceiro lugar, queridos, a palavra de Deus também ensina que sonhar os sonhos de Deus, ter esperança nos projetos de Deus, é crer que Deus não faz acepção de pessoas. É crer que Ele, com a sua graça, atinge quem quer que seja e pode fazer sarar de qualquer coisa. Observe o versículo 4. Olha o que diz. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. O texto ele é muito claro. O texto diz que qualquer um que se lançava, quando se dava a intervenção de Deus, sarava de qualquer doença que tivesse. Não importava quem ou que fosse, a graça haveria de atingir aquele que chegasse até o tanque. Esse fato aqui, queridos, nos mostra, nos faz lembrar da mulher que sofria do fluxo de sangue. O texto diz, certa mulher tocou em Jesus. E aquele toque foi um toque de dependência, foi um toque de procura, foi um toque de esperança. Não importasse quem fosse, não interessava o nome, e ao tocar, ela foi curada. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui é que esta ação de Deus, de sonhar, queridos, sonhar os projetos de Deus, é crer que Deus não faz acepção de pessoas. E em quarto lugar, o que eu consigo ver aqui nesse texto é que também sonhar é ter esperança e nunca desistir da corrida. Sonhar é ter esperança e nunca desistir da corrida. Lembrando que nós já falamos, uma multidão, cegos, coxos, paralíticos, aguardando que um anjo descesse do céu e agitasse aquela água. Jazia significa mortos, mas mesmo naquela situação em que ninguém mais dava esperança àquela multidão, eles estavam ali, porque eles acreditavam que a desgraça não era a última palavra. Eles estavam ali, meus queridos irmãos, porque eles criam, eles acreditavam que o sobrenatural, que a presença de Deus poderia mudar a sua história, mudar aquela realidade. E agora nós vimos que Deus, o texto diz que o primeiro que descesse ali, esse seria curado. Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus não importava quem fosse, não interessava o nome, como nós vimos aqui o exemplo da mulher que sofria um fluxo de sangue. E em quarto lugar, queridos,
como nós já dissemos, sonhar é ter esperança. Sonhar é nunca desistir da corrida. Olha o que diz o texto, versículos 6 e 7. E Jesus vendo esses deitados, e sabendo que estava assim nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, e quando eu vou, desce outro antes de mim. Amados, é o que nós temos visto muito hoje. Eu estive ministrando a ceia domingo passado em Brasil Novo, e nós estivemos ali visitando a família do Remilson, estivemos visitando o seu irmão, que ficou um bom tempo, hospitalizado, numa situação crítica, mas o sobrenatural de Deus chegou na sua vida, chegou naquele lar, naquela família, a intervenção de Deus. E ele contava para nós que ali na UTI, muitos que estavam ali ao redor dele já não estavam mais, haviam falecido. E ele também percebeu que muitos ali já tinham desistido da vida, dizendo: é Covid não tem jeito, e o final é a morte. E acabaram morrendo mesmo. Então o que ele percebeu, o que ele viu ali, é que muitos desistiram da corrida. E ele dizia que não. Inclusive ele conta que puseram um monte de aparelho ao lado da sua cama, como se fosse, em algum momento, a necessidade de entubá-lo. Ele diz: não, pode tirar isso aqui, porque isso não vai ser necessário. Isso é não desistir da corrida, queridos. Então diz o texto que aquele homem estava ali há muito tempo. Aquele homem estava ali há muito tempo ao lado do tanque de Betesda. E quando diz o texto, que quando ele ia para tentar, porque ele era paralítico, o surdo poderia sair correndo, o outro que não tivesse dificuldade de locomover não teria problema. Mas o que ele revela é que quando ele tentava se aproximar do tanque, outro chegava primeiro que ele, outro descia à sua frente. E quanto tempo ele estava ali? O texto fala, havia 38 anos. Ou seja, aquele homem era candidato, ele se candidatava nessa corrida da esperança. Todos os anos estava ali ele como candidato à cura. Todos os anos estava ali, esperando chegar o seu momento, a sua oportunidade. Ele não desistiu, apesar dos 38 anos. Porque sonhar é ter esperança. Sonhar é correr a corrida da fé, tantas vezes quanto ela acontecer. Isto é sonhar, é não perder a esperança. Quem sonha, meus queridos irmãos, sempre será um corredor em busca dos seus ideais. Lembre-se, mas nem sempre ele se torna vencedor aos olhos do mundo. Sabe por quê? Porque a vitória, preste atenção, a vitória não é vencer, a vitória é não se cansar. Não adianta você sair correndo como um louco e se cansar e não chegar. Então a vitória não é vencer, a vitória é não se cansar. Porque só quando não se cansa é que um dia se vence. Só quando não se cansa que o dia chega da vitória. Quem cansa não vence. Eu posso até compartilhar a experiência vivida. Minha mãe, 11 filhos, e apesar de todas as lutas durante esses anos para criar esses 11 anjinhos, ela nunca deixou de sonhar, ela nunca perdeu a esperança. Nos momentos mais difíceis estava ela lá plantada, firme, de posse da vitória. Talvez seja a experiência também da sua família, a sua experiência. Então, querido, sonhar, meu irmão, minha irmã, é assim. Sonhar nos leva a ter esperança, que nos leva a ser o candidato à corrida da fé. Quantas vezes ela acontecer, quantas vezes ela for necessária. E em quinto lugar,
Em quinto lugar, sonhar é ter esperança como a única companheira na solidão, quando nos falta amigo e ajuda. Vou repetir. Sonhar é ter esperança como a única companheira na solidão, quando nos falta amigo e ajuda. Quando nos falta amigos e ajuda. Olha o que diz o verso 7. O enfermo respondeu-lhe, quando o Senhor lhe perguntou por que ele não havia sido curado. E ele respondeu, Senhor, não tenho ninguém. Quando a água é agitada, não há ninguém que me ponha no tanque. E enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, o texto é bem claro. O texto está muito claro. Ele não tinha ninguém. Mas podemos perceber aqui, de uma maneira muito clara também, nítida, que ele tinha algo que muitos daqueles que estavam ali, que tinham muitos amigos, não tinham. Então ele tem algo muito mais, talvez, valioso naquele momento, onde muitos estavam ali com a família, com os amigos, para ajudar a conduzir até o tanque. E ele disse que ele não tinha ninguém, mas ele tinha algo muito mais valioso. Ele tinha o quê? Esperança. Amados, só a esperança faz um homem ficar 38 anos. 38 anos plantado no mesmo lugar, aguardando a sua libertação. Eu poderia dar vários testemunhos aqui de pessoas, até na nossa própria experiência, dessa perseverança, dessa não deixar a esperança morrer. Foi a esperança que fez com que este homem ficasse ali 38 anos, no mesmo lugar, aguardando a sua libertação, a sua vitória. Queridos, e eu quero concluir dizendo, quem sonha não perde a esperança. Quem sonha, não existe um ponto final na sua vida. Quem sonha faz história. Quem sonha não faz apenas um relato histórico, aqui jaz. Aquele que sonha, a sua história ainda não está completa. Não é um ponto final, queridos. Então, nesta manhã, diante de toda a situação difícil que nós vivemos, em razão da pandemia, e além dessa questão da pandemia, o que ela tenta nos trazer, cada um de nós tem os seus problemas familiares, problemas